Vamos falar sobre Atos capítulo 10. E em Atos capítulo 10, Pedro tem uma visão. Nessa visão ele vê como se fosse um lençol. E nesse lençol ele vê carnes imundas, né, animais imundos. E a voz diz: Pedro, mata e come. Pedro vai dizer: não, eu não vou fazer isso. Pedro então começa a falar essa visão. Bom, com essa visão de Pedro, os nossos amigos evangélicos, cristãos, pentecostais, também os tradicionais cristãos, né, várias igrejas tradicionais não pentecostais, também os católicos, vão alegar através dessa passagem que Jesus permitiu que eles comessem carne, ok? Mas a questão é, será que a passagem está dizendo isso? Permitiu ou não? É isso que vamos ler agora. Mas antes de iniciar com o estudo, eu quero pedir a você que entre em nosso site www.familiaisraelita.com.br e estude conosco. Lá nós postamos estudos semanais das Sagradas Escrituras. Você pode então copiar esses estudos, compartilhá-los e etc. Não, só não pode revendê-los, ok? Mas pode estudar todos eles. Bom, também quero pedir a você que se inscreva em nosso canal. Aí abaixo, se você estiver assistindo pelo smartphone, vou pedir a você que clique no botão se inscrever. Logo, ao lado, existe um sininho. Você clica no sininho para receber notificações. Com um clique nesse sino, você vai receber toda vez que eu postar um vídeo em primeira mão, né? Você será o primeiro a assistir o estudo. Bom, vamos iniciar? Vamos fazer a leitura? Vou pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Lembrando a você que você vai ouvir muita palavra Senhor aí no livro de Atos. Porém, a palavra Senhor, ela se torna uma palavra meio confusa, porque você não sabe se está se referindo ao Eterno ou se está se referindo a qualquer outro Senhor que não seja o Eterno. Ok? Então você não sabe a quem está se referindo. Se é a Yeshua, se é ao anjo, se é ao Eterno. Porque a palavra Senhor é uma palavra que você pode usar para qualquer pessoa. Ok? Bom, vou fazer a leitura aqui numa edição que eu fiz. Vamos lá. Diz assim. Livro de Atos, capítulo 10. Vou começar do versículo 1. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Elohim, né? Na sua Bíblia vai estar Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, a Elohim. Cerca da hora 9ª do dia, viu claramente uma visão, né? Ele teve uma visão. Um mensageiro celestial do Eterno, de Elohim, que se dirigia a ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou: o que é Adon, né? Senhor? Observe que aqui não há uma distinção de quem é essa pessoa. Mas nós sabemos que este Adon, né, é o mensageiro. O que é Adon, Senhor? O mensageiro celestial respondeu-lhe: as tuas orações e esmolas têm subido para a memória diante do Eterno. Observe bem que quando Cornélio diz o que é Senhor, esse Senhor é quem? O anjo, o mensageiro. E aí o mensageiro vai dizer: olha, as tuas orações e as tuas esmolas estão chegando diante do Eterno. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Shimon, que tem por sobrenome Pedro, Kefa. Esse se acha hospedado com um certo Shimon, curtidor, cuja casa fica à borda do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Versículo 7, observe bem. Logo que se retirou o mensageiro celestial que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estavam
a seu serviço. E havendo contado eles seu caminho, e havendo contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu então Pedro ao eirado da casa para orar. Cerca da hora sexta, né? Da hora sexta. Então, vou parar aqui para poder explicar. Veja só. Pedro, ele subiu na hora sexta, e nós sabemos que a hora sexta, ajustando para o nosso relógio, era meio-dia. Ou seja, ao meio-dia, Pedro então sobe ao eirado da sua casa, da casa no qual ele estava hospedado, para fazer as orações. Pedro estava com fome, e enquanto a comida era preparada, Pedro então se dispôs a fazer as orações. E durante as orações, algo ocorre com Pedro. Vamos ver. Versículo 12. Desculpa, eu parei no 10, né? Vou para o versículo 11. Diz assim: E via o Chamaim, o céu aberto, e um objeto descendo como se fosse um grande lençol. Não era um lençol, ok? Era como se fosse um lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Observe qual é a resposta de Pedro. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Adão. Ok? Quem é que estava mostrando para Pedro? Era um anjo, ok? Pedro chamou esse anjo de quê? Senhor. Pedro disse, uma voz veio e disse, mata e come. Ele disse, de modo nenhum, Adão, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. Nunca comi coisa comum e imunda. Pela segunda vez, lhe falou a voz. Observe que o mensageiro do Eterno vai dizer, não chames tu comum ao que Elohim purificou, ao que Deus purificou. Continuo. Aconteceu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Aquele objeto que ele viu na visão, né, foi recolhido. Enquanto Pedro refletia perplexo sobre o que seria a visão que ele tivera, então, os homens que foram enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Shimon, pararam à porta. Veja só, enquanto Pedro estava ali indagando o que seria a visão que ele teve, porque nós sabemos que Deus não muda, né? Se Deus proíbe você comer algo, Deus não vai permitir em outro lugar. Deus não muda, o Eterno não muda. Então Pedro estava refletindo, olha, se Deus não muda, então do que se trata essa visão? Ela está falando sobre o quê? Pedro estava, vou usar uma palavra aqui, Pedro estava encafifado, né, como muitas pessoas usam essa palavra. Pedro estava meio confuso. Observe que Pedro estava na indagação do que se trata essa profecia, ou essa visão. Enquanto ele estava assim, os homens que Cornélio havia enviado já estavam à beira da porta de Pedro. Versículo 18. E chamando, indagavam se ali estava hospedado Shimon, que tinha por sobrenome Kefa. Estando Kefa, Pedro, ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse. Observe bem o que o Espírito vai dizer a ele. Veja, eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei a ti. Quem foi que enviou aqueles homens para conversar com Pedro? O mensageiro, o anjo. O anjo então envia para eles conversar com Pedro. Ele diz, eu os enviei a ti. O mesmo anjo que há 4 dias atrás
falara com Cornélio, o mesmo anjo mensageiro está agora falando com Pedro. 4 dias depois. Desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei a ti. Descendo Kefa ao encontro desses homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que viestes? Agora versículo 22. Eles responderam: o centurião Cornélio, homem tzadik, homem justo e temente a Elohim, que é Deus, e que tem bom testemunho de todas as nações, toda a nação judaica, foi avisado, né? Foi avisado por um santo mensageiro celestial, um kadosh anjo, um santo anjo, ou seja, um kadosh mensageiro celestial. A palavra anjo, né, no hebraico significa mensageiro. Para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então veja só, Cornélio estava chamando Pedro para Pedro ir à casa de Cornélio e lá Pedro ensinar, né, sobre as boas novas. Vou continuar aqui. Para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, convidando-os a entrar, os hospedou. E no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E alguns irmãos, no meio dos de Jope, o acompanharam. No outro dia, entrou em Cesareia e Cornélio os esperava. Observe bem. Pedro, então, entrou ali em Cesareia. E quem estava esperando Pedro? Cornélio. Observe o que vai acontecer agora em relação à visão que Pedro havia tido. Observe o que ele vai dizer sobre a visão. E Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostando-se a seus pés, o reverenciou. Prostando-se aos seus pés, o reverenciou. Eu quero falar algo sobre isso aqui, né? Prostando-se aos seus pés e reverenciou. E aí Pedro dizendo: levanta-te, eu sou homem igual a você. Bom, em algumas Bíblias aí vai dizer que Cornélio prostou e adorou Pedro. Em algumas Bíblias vai dizer isso. Isso é uma loucura. Como pode ser Cornélio um homem justo? É um erro de tradução aqui, né? Como pode ser Cornélio um homem justo, temente a Elohim, e depois sair correndo e adorar Pedro e fazer idolatria? Isso não combina, né? Não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Se Cornélio era um homem tzadik, um homem justo, jamais ia adorar Pedro. Ele iria reverenciar Pedro como um homem grande. Só que Pedro, né, o costume judaico é que quando você tem uma pessoa maior que você, grande em espírito, a pessoa acaba reverenciando, não como um Deus, mas reconhecendo a grandeza daquela pessoa. A mesma coisa ocorreu com Davi, que reverenciou Saul. Davi reverenciou Saul porque Saul era um ungido, era um Mashiach de Deus. Então, Davi não cometeu pecado algum ao reverenciar Saul. Da mesma forma, Cornélio estava reverenciando Pedro. Porém, Pedro reconhecia que ele era igual a Cornélio. Nós somos iguais. Então, somos homens. Então não faça isso, né? Mas algumas Bíblias vai traduzir como adorando, adorou. Isso é um erro de tradução. Eles pegam a palavra prosquineu e traduzem como adorar, no sentido cultual. E nós sabemos que não é bem por aí. A palavra não se refere à adoração, mas se refere à reverência. Mas vou continuar aqui, vamos lá. Prostando-se aos seus pés, o reverenciou. Mas Kefa o ergueu, dizendo: levanta-te, eu sou homem igual a você. Bom, deixa eu ver se essa passagem nessa outra Bíblia. Pega essa Bíblia. Pega essa mesmo. Deixa eu ver essa passagem nessa Bíblia. Vamos ver. Como está aqui? Vamos ver se traduziu da forma correta. Eu creio que sim. Essa Bíblia talvez
traduziu da forma correta. Atos 10. Acho que já perdi até a passagem onde estava. Deixa eu ver. 10:25. Vamos ver. E quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando. Ok. Aqui diz, adorando-o. Agora, eu sei que não está dentro do assunto, mas eu quero dizer algo para vocês. Como pode Cornélio ser um homem justo, um homem escolhido pelo Eterno, um homem obediente ao Eterno, e logo em seguida Cornélio cometer idolatria? Cair aos pés de Pedro e adorar Pedro. Vocês perceberam o erro de tradução? Ora, o Eterno jamais daria uma visão para Cornélio se Cornélio fosse um idólatra, a menos que essa visão fosse interpretada por outro profeta ou servisse para enriquecer uma grande nação, ou enriquecer espiritualmente. Mas a questão aqui é bem clara. Cornélio não era um idólatra. E Cornélio não adorou Pedro. Cornélio reverenciou Pedro. Ok? Eu só peguei essa versão aqui para ver se de fato fala adorou. Talvez na sua aí está escrito adorou. Aqui está escrito adorou, né? Infelizmente. Mas algumas versões vai dizer que era para reverenciar. Pega essa versão, por favor, de Jerusalém, para eu ver se ela fala a mesma coisa. Vamos ver se essa Bíblia de Jerusalém traz essa mesma tradução. Vamos ver. Vamos ver se aqui na Bíblia de Jerusalém traz a mesma tradução. Eu não me espantarei se aqui trouxer a mesma tradução. Por quê? Porque a tradução errada de prosquineu para adorar, ela é quase que unânime em todas as Bíblias. 25, né? Bom, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, está um pouco velhinha a capa. Eu vou ler aqui. Bom, eu já vi aqui, adorando. Isso mesmo, adorando. Já está aqui já. Bom, então, como vocês puderam perceber, vou deixar aqui para não atrapalhar. Vocês puderam perceber, as versões trazem isso. E é um contratempo. Como pode ele ser um homem justo e depois adorar? Bom, mas vamos continuar aqui com o assunto, né? O assunto não é sobre adoração. O assunto é sobre a visão que Pedro teve. Qual o sentido dessa visão? O que ela representa? Vamos ler. Tá no 25, vamos continuar lendo. 26. Mas Pedro ergueu, dizendo, levanta-te, eu sou um homem igual a você. Bom, eu tenho que voltar de novo aqui nessa tradução de adoração. Olha o que Pedro vai dizer. Sou um homem igual a você. É lógico que Pedro não está dizendo. Se fosse adoração cultual, Pedro teria que dizer o quê? Eu não sou Deus, não me adore. Entende? Mas Pedro disse diferente. Pedro disse, não sou homem igual a você. Eu sou homem igual a você. Sou homem igual a você. Então, não me reverencie. Porque se Pedro fosse um rei, um sacerdote, um sumo sacerdote, aí era outra coisa. Entende? Mas Pedro, ele diz, levante-se, porque eu sou homem igual a você. Se Cornélio estava adorando como se ele fosse um Deus, Cornélio deveria dizer o quê? Ele deveria dizer, levanta-te porque eu não sou Deus. Não me adore, somente a Deus adorarás. Mas Pedro não faz isso. Porque Pedro entendeu que ele estava reverenciando e não cultuando. E não fazendo a latreu, né? Que é uma palavra grega para cultuar alguém. Mas, como eu falei, vamos deixar isso para um outro estudo, para uma outra hora. Em outro momento nós vamos estudar sobre isso, sobre adoração a Jesus e Yeshua, né? Por que os discípulos adoraram? Lá tem um texto que fala que os discípulos adoraram. Seria isso uma verdade? Né? E aí por diante. Vamos continuar. Vamos lá. Versículo 27. E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos. E disse a eles, vocês bem sabeis que não é permitido para um judeu, um Yehudim,
um Yehud, juntar-se ou achegar-se a estrangeiros. Observe bem o que Pedro vai dizer em relação à visão que ele teve. Mas Elohim mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou impuro. Observe bem o que Pedro está dizendo em relação à visão. Primeiro, Pedro tem uma visão. Aparece a ele um lençol, como se fosse um lençol, uma visão de um lençol. E nessa visão, animais imundos. Pedro não entende. Aí depois ele vem e fica indagando o que seria aquela visão. Depois Pedro vê Cornélio. Vê aquelas pessoas que eram goi. Bom, para que você possa entender, você tem que entender o seguinte. Quem era Cornélio? Cornélio era um goi, um gentil. E na cabeça de Pedro, ele não poderia se juntar aos goi, aos gentios. Pedro não podia ter contato. Ele diz, olha, vocês sabem que para um judeu não é permitido se juntar a um gentil, a ficar compartilhando informações com o gentil, a fazer um culto com os gentios. Isso não é permitido. Aí Pedro vai dizer, e disse a eles, vocês bem sabeis que não é permitido o judeu se juntar com os estrangeiros. Mas Elohim mostrou-me. Mostrou no quê? Na visão que ele tivera. Que nenhum homem devo chamar comum ou impuro, pelo que sendo chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então Cornélio, 4 dias atrás, então Cornélio disse, 4 dias atrás eu estava jejuando até esta hora, e orando a hora 9 em minha casa. Ou seja, às 3 horas da tarde, Cornélio estava orando. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes. Que homem é esse? Um anjo. Um anjo se apresentou a Cornélio, né? Um mensageiro. E disse, Cornélio, a tua oração, a tua tefilá foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia a Jope e manda chamar Shimon, que tem por sobrenome Kefa. Ele está hospedado na casa de Shimon, o curtidor, à borda do mar. Por conseguinte, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Elohim, para ouvir tudo quanto foi ordenado por Deus, pelo Eterno. Né? Então, Kefa, tomando a palavra, disse... Bom, eu quero falar um pouco sobre o versículo 33. Acabou aqui no nome do Eterno, Yud-He Vav-He. Bom, na Peshitta aramaica traz o nome do Eterno aqui. Então, nessa edição, nessa correção que eu fiz aqui, coloquei o nome do Eterno. Né? Você vai encontrar aí ordenado pelo Senhor. Na sua Bíblia vai estar Senhor. E eu repito, Senhor é uma palavra que você não tem distinção de quem é. Senhor pode ser um anjo, pode ser um homem, pode ser Deus, pode ser qualquer pessoa. Ok? Mas aí na Peshitta encontramos se tratar de Yud-He Vav-He, do Eterno, que foi ordenado pelo Eterno. Então, Kefa, tomando a palavra, disse, na verdade reconheço que Elohim não faz acepção de pessoas. Se lembra da visão? Pedro, ao ter a visão, ele disse, não tenho parte com isso. Pedro confundiu, Pedro achou que a visão era para ele matar e comer mesmo. Tá? Que era para ele comer daqueles alimentos. Então, Pedro, neste momento, começa a entender a visão. Ele diz, na verdade, reconheço que Elohim não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação e teme e pratica o que é justo. A pessoa pratica o que é justo. O que é justo? A Torá. Ele pratica o que está escrito na Torá. A palavra que ele enviou aos israelitas, ou seja, a pessoa pratica a palavra que ele enviou aos israelitas, anunciando a Shalom, a paz, por meio de Yeshua. Observe que o texto aqui, o ator principal desse texto é o Eterno.
O Eterno enviou uma verdade para os israelitas e enviou paz por intermédio de Yeshua. Observe aqui que Pedro está entendendo que quem deu a visão para ele foi o Eterno. Não como muitas pessoas acreditam que quem deu a visão para Pedro foi Jesus ou Yeshua. Não. Pedro entendeu bem que a visão que ele recebeu foi dada pelo Eterno. E a mensagem aos israelitas e também a mensagem de paz por intermédio de Yeshua, o ungido. Esta palavra, vocês bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois da imersão que Yohanan pregou. Com relação a Yeshua, de Netzri, como Elohim o ungiu com Ruach, santo, e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, e curando todos os oprimidos do adversário. Porque Elohim era com ele. Elohim era com quem? Era com Yeshua. Né? Elohim era com Yeshua. Se referindo ao momento em que Yeshua passa neste mundo. Se referindo aos momentos dele em vida nessa terra. Então, aqui, Pedro reconhece que a visão vem do Eterno e que o Eterno dá uma visão para ele. E essa visão está falando de Cornélio. Está falando sobre os Goim. Pedro não queria pregar aos Goim. Pedro não queria ensinar os gentios. Hoje, eu vou misturar aqui o assunto, mas parece que eu estou misturando, mas não estou. Hoje existe aí uma falácia de Binei Noach. O que é Binei Noach? É judeus ortodoxos ensinando a Goim continuar sendo Goim, entende? Mas não é isso que Pedro estava fazendo aqui. Pedro estava ensinando Goim a aceitar e acreditar na Torá e obedecer à Torá. Não é à toa que logo depois você vai ver Pedro reforçando a ideia da circuncisão e da obediência aos mandamentos. Não é à toa que você vai ver também Tiago e Jacó também reforçando a ideia da prática da Torá. Então, isso aqui, eu sei que você talvez não entenda o que eu estou dizendo sobre Binei Noach. Isso aqui não tem nada a ver com Binei Noach, tá? Binei Noach é uma falácia ortodoxa para fazer com que Goim permaneçam Goim, entendam? Mas não é isso aqui. Bom, continuando na explicação sobre Atos capítulo 10. Será que Atos capítulo 10 está falando sobre carne de porco, né? Carnes imundas? Será que está falando que aqui é permitido matar e comer e está tudo de boa? Não. Você viu em que em nenhum momento a explicação da visão fala de animais realmente para comer. A visão é simbólica, ok? Os animais são simbólicos. Isso aqui é tudo simbolismo. Quando o Eterno dá uma visão para o profeta, em muitas das vezes essa visão é simbólica. Por exemplo, quando Daniel vê um urso, um leopardo, um leão, será que de fato representa mesmo um animal que vai dominar a terra? Será que de fato um leão vai dominar a terra? É lógico que não. O leão é simbólico, o leopardo é simbólico. E quando Pedro tem essa visão, também é simbólico. Pedro fazia acepção de pessoas. E Pedro só entendeu isso quando viu Cornélio, um homem justo. Um homem que guardava os mandamentos, que fazia esmolas. Pedro, ao perceber isto, ele entendeu a visão. E aí Pedro vai dizer o seguinte. Não sei qual é a passagem. Deixa eu ver aqui. Pedro vai dizer assim, ó. Então Pedro entrou. Olha aqui, ó. Versículo 28. Pedro vai dizer: mas Elohim mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou impuro. Quando foi que mostrou? Na visão que ele tivera. Entende? Ora, o capítulo 10 do livro de Atos não está em nenhuma hipótese, em nenhum momento, dando um aval a consumir carnes imundas. Agora eu convido os meus irmãos, amigos, a reforçar isso e a explicar esse estudo para outras pessoas. Também convido aos meus amigos, evangélicos, cristãos, a ler todo o capítulo 10. Só depois você vai entender. Eu sei que talvez você tenha uma Bíblia que está mexida, adulterada. É comum. Tá? É o que mais tem. Mas mesmo assim, lendo a mesma Bíblia, você vai conseguir entender que a visão se trata de pessoas.
Pedro não pode chamar aquilo que é imundo, aquilo que o Eterno purifica. Entende? Cornélio foi purificado pelo Eterno. Então o Eterno purifica Cornélio. Ora, quem criou o Goi? Não foi o Eterno? Quem criou a nação sacerdotal? Não foi o Eterno? O Eterno ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas. O Eterno fala, esse aqui é judeu. Deixa, esse aqui eu gosto dele. Aquele é brasileiro. Não gosto dele. O Eterno não é assim, entende? Ele criou todos os seres humanos. Ele dá sol a todos eles. O Eterno ama o índio. O Eterno ama o chinês. Ama o japonês. O Eterno ama todos. São todos criaturas de Hakadosh Baruch Hu. Sabe? O que o Eterno fez foi chamar uma nação para ser nação sacerdotal. E essa nação é Israel. Não é a igreja cristã. Não é os evangélicos. Essa nação é Israel. Que está espalhada pelo mundo. E que tem um pouco concentrado lá no país Israel. Um pouco de 8, 9 milhões. Ok? Mas existem milhões e milhões de israelitas. Das tribos que foram perdidas. Que também fazem parte da nação sacerdotal e que estão espalhados por todo o canto do globo terrestre, do planeta Terra. Então, observem bem o que eu vou dizer a vocês. Essa visão em nada se refere à liberdade de alguém comer carnes imundas. Tá? Aqui não tem aval nenhum. Então, pessoas de outras denominações religiosas, igrejas, vão dizer, eu posso comer isso porque está escrito no livro de Atos. Não está escrito coisa nenhuma. Isso é ideia da cabeça do teu pastor, que ao invés de estudar a Bíblia, fica contando os dízimos no fundo da igreja. Entende? É lamentável isso. Mas fazem tudo isso para te agradar. Escute o que eu vou dizer a você. Um líder que está disposto a te agradar não serve para ser líder religioso. Entende? E aqui, a interpretação de que pode comer qualquer tipo de carne é para te agradar. Se eu falo para pessoas que comem carnes imundas baseado nesse texto, exclua da sua vida. Esse texto já não serve mais, ok? Bom, e aí vocês podem fazer perguntas, ok? E podem enviar a pergunta para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp, né? Você encontra essas informações no nosso site, que é www.familiaisraelita.com.br. Que o Eterno te abençoe e te ilumine sempre. Eu quero aproveitar para pedir a você para se inscrever em nosso canal, clicar no botão sininho, né? E também se inscrever no meu outro canal, Eliyahu Ben Abraham, aqui mesmo no YouTube. Shalom e até nosso próximo estudo, se o Eterno permitir.